Olá pessoal, nosso vídeo de book haul para a gente fazer nosso encerramento desse mês de outubro. Vou mostrar as novidades que chegaram aqui de editoras, cortesias. Novidades que eu comprei também são os novos na estante. A gente vai fazer um resumão aqui desses lançamentos, desses livros, logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. E eu vou solicitar novamente que vocês conheçam o nosso projeto de levantamento de recursos para doações, para instituições. Aqui embaixo tem um link, participe, seja um doador literário. É importante, isso faz parte de um novo momento da seleção literária, que a gente vai trabalhar sempre em prol de alguma instituição que necessite, que trabalhe com Libras, educação em Libras, literatura, artes em geral. E a participação de vocês é muito importante. A partir de R$1 por mês você já consegue fazer a sua doação mensal, no seu cartão de crédito ou boleto, enfim. Toda a descrição do projeto está aqui embaixo, então participem. E vamos iniciar aqui a nossa rodada dos livros. Vou mostrar os livros que eu comprei, os livros que eu recebi, os presentes, enfim. Bom, e para iniciar eu quero mostrar uma plaquinha que eu recebi da minha esposa Mayara. Ela me deu essa plaquinha aqui muito bacana, eu ainda nem tirei da embalagem, não sei se está fazendo reflexo aí para vocês. Tem escrito: não perturbe, youtuber trabalhando. Achei muito engraçado essa plaquinha aqui. Vou arrumar um local para deixar aqui enquanto o vídeo estiver rolando. Não sei se vou botar na minha porta ali. Mayara, que o pessoal sempre pede que volte aqui aos vídeos de seleção literária. Ela já participou de alguns vídeos aqui e é sempre uma honra e uma grande felicidade quando ela aparece aqui para conversar com vocês, ou apareceu também lá no IGTV, no Instagram. E o outro presente que eu ganhei foi esse lançamento aqui, relançamento, né, do livro do Robert Musil, O Jovem Torles, pela Biblioteca Áurea da Nova Fronteira. Esse aqui eu ganhei da Evelane Alves. Ela é uma leitora aqui do Seleção Literária, ela está sempre presente nos nossos vídeos, comentando, e é uma pessoa muito constante, assídua aqui nos nossos conteúdos. Então, Evelane, muito carinho, recebe esse livro do Musil, que é um escritor a qual eu gostei muito dos livros, dos textos que eu li dele, naquela coletânea de textos O Papel Mata Mosca e outros textos lançados pela Carambaia. Falei desse livro esse ano, no comecinho do ano, e tô louco para ler esse livro. E eu não sabia que ele já tinha sido lançado. Eu sabia que ele ia ser lançado, mas não sabia que já estava nas livrarias à venda. E o Musil conta a história de um adolescente dentro de um internato, e eu já suponho, com base nos textos que ele criou, nos textos curtos que ele criou, ele tem um ensaio ótimo sobre a estupidez. Eu suponho a densidade com que ele vai se adentrar dentro dessa questão da relação de poder, de totalitarismo, de rigor. Muito interessante, e eu pretendo ler. Quem sabe ainda esse ano eu faço a leitura desse livro para a gente conversar aqui no canal. E seria legal, né? Eu começar o ano com Robert Musil e terminar com Robert Musil. Eu tenho o Homem Sem Qualidades do Musil, mas confesso que eu comprei assim, sem pretensão, sem data certa para ler. Comprei porque Robert Musil realmente me pegou. Mas o Homem Sem Qualidades ainda é um desafio ainda mais para frente. É um calhamaço muito grande, mais de 1000 páginas. E é um livro que requer um outro momento. Esse romance é menor, de um fôlego menor. Então acho que eu pretendo ler ainda esse ano. Evelane, muito obrigado por esse presente. Recebi da Pacote de Textos o livro de outubro, A Descoberta da Currywurst, acho que é assim que se pronuncia, um prato típico alemão, do autor Uwe Timm, também não sei se é assim que se pronuncia, lançado aqui pela Dublinense. Esse livro veio acompanhado de um tempero tipicamente indiano, né, o curry, muito famoso, cheiro muito forte e muito característico da culinária indiana, e tem a ver isso, desse personagem central aqui, tentando desvendar através da culinária uma descoberta no meio da Segunda Guerra Mundial. Eu estou muito contente com a curadoria da Pacote de Textos, fico muito feliz com a curadoria que eles fazem, são sempre livros muito interessantes. Também o pessoal da Pacote de Textos, Rafael, muito obrigado. Eu recebi da editora Rádio Londres 2 livros que eles lançaram no Clube da Rádio.
no mês de agosto e setembro. Chegou com certo atraso, teve a greve dos Correios também. O Desvio, do Gerbrand Bakker, escritor holandês. A Rádio Londres é uma editora com muita presença na literatura holandesa, traz muitas obras aqui para o Brasil da literatura holandesa, contemporânea holandesa. Não conheci esse autor, tampouco conheci esse livro, venceu alguns prêmios e conta a história de uma mulher que vai para uma casa, se muda e vai para uma casa e começa a receber umas certas visitas, assim. Eu já vi que algumas pessoas leram, meio divididas as opiniões, mas de todas formas tem uma capa muito interessante, que supostamente é a casa em que essa personagem central vai passar alguns dias. E chegou aqui o segundo volume da trilogia do Conto da Planície, No Final da Tarde, do Kent Haruf. Haruf mantém a sua pegada em se adentrar em conflitos parentais, familiares, muito interessante. Estou curioso para ler essa trilogia, muita gente elogiando. Talvez eu pegue para ler de uma vez só, talvez não. Já tinha sido lançado o primeiro livro da trilogia no próprio Clube da Rádio. Vou deixar até a capinha aqui para vocês. E vieram também uns caderninhos com a própria capa do livro Desvio. Um caderninho. E o do próximo mês também, que eu vou deixar aqui. Eu não peguei o nome dessa capa aqui. Tem tipo um corvo na cabeça deste cidadão que está fumando, e muito bom gosto também. E tô gostando da curadoria da Rádio Londres, acho muito bacana também nesse clube. E recebi também de outro clube de assinatura. Tem muito clube nesse país, sim, de leitores. Da Tag Livros, que veio com essa caixinha aqui, com o grande clássico nigeriano do Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça. Esse livro, inclusive, parece que estava esgotado no Companhia das Letras, não tenho certeza. Um dos livros, não sei exatamente, ou todos os livros do Chinua Achebe estavam sem novas edições na Companhia das Letras. Acho que ele tem 3 livros lançados aqui no Brasil. E esse, sem dúvida, é um dos livros mais importantes da literatura africana, da moderna literatura africana, literatura nigeriana. Traz questões de etnias, de relações de poder, de regresso, de conflitos culturais, muito importante. Também esses conflitos fazem parte da temática muito presente na literatura do Achebe. Já há muito tempo, eu comecei a ler esse livro, mas acabei não dando sequência na leitura. E eu acho que chegou o momento, inclusive, para a gente falar um pouquinho desse relançamento. Também muito obrigado ao pessoal da Tag Livros. Veio, como sempre, é tradição, na caixinha da Tag um brinde, um presente. E eles mandaram um super trunfo literário. Recebi da Imprensa Oficial de São Paulo, que sempre me envia livros aqui para o Seleção Literária, o Imperador Cidadão, lançado em conjunto com a editora Unesp, do Roderick J. Barman, a biografia do Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o homem que mais tempo liderou este país, foram 40 e tantos anos, não sei exatamente. E aqui tem um trabalho de fôlego e de pesquisa muito profundo do Barman sobre o Dom Pedro II, um homem que foi talhado para ser imperador, para assumir o país, assumiu aos 14 anos. Tem toda uma história muito controversa em relação à sua chegada ao poder, chegou a ser tutelado, desde o seu momento de nascimento. Tem uma história muito cheia de percalços e situações, e é interessante a gente observar a história desse homem que liderou durante tantos anos o país, boa parte do século XIX, que a gente tem pouco conhecimento, né, da história de Dom Pedro II. Né? Muitos estudiosos analisam o Brasil antes e depois de Dom Pedro II, e tem toda uma questão política, de muita crise política envolvida em torno dele, desde 5 anos de idade, quando o pai dele retornou a Portugal. Então é um homem que tem uma vida muito marcada por questões políticas, assumiu muito novo, com 14 anos. Muito interessante esse trabalho. E eu recebi também 2 revistas da editora da Imprensa Oficial de São Paulo, que é a revista da Biblioteca Mário de Andrade. Essas revistas, na realidade, eu tinha recebido em setembro, só que eu não tinha mostrado para vocês.
Aqui uma edição dessa revista sobre a Clarice Lispector, número 72, e aqui sobre o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato que volta e meia hoje em dia está sendo sempre muito debatida a questão da sua obra, como revisitar a obra do Monteiro Lobato. Volta e meia tem sempre uns textos muito bons sobre a obra dele, e há realmente questões que precisam serem debatidas de um autor tão canônico. E a Clarice Lispector, que é um material incrível, que essa revista, pelo menos esses 2 números aqui, ainda eram na edição sob a direção do Charles Cossack, quando ele esteve à frente da Biblioteca Mário de Andrade, após ter fechado a editora dele, a Cossack Naif, e recebi aqui com grande felicidade, porque eu achei essa revista muito boa, assim, tem umas coisas interessantes. A própria Clarice Lispector, querendo ou não, também voltou um pouco ao noticiário com as novas edições dos livros dela, finalmente edições um pouco mais à altura da sua obra. Recebi da editora Record, do Carlos Cardoso, o lançamento do livro dele de poesias também, o Melancolia. Foi lançado agora no final de outubro, no Rio de Janeiro. Ele teve inclusive com a participação numa mesa com o Antônio Cícero, lá, o poeta imortal, compositor de muitas músicas, Antônio Cícero. E o Carlos Cardoso está lançando esse livro. Fiquei contente de receber, apesar de não ser um leitor muito profundo de poesias, volta e meia eu dou minhas lidinhas em poesias, nos faz crescer como leitores. E pessoal da Record também, muito obrigado. Recebi do pessoal da Casa da Porta Amarela, lá da Flip, que tem aquele espaço de reunião de pequenas editoras, pequenos livreiros. Lá durante a Flip, eles entraram em contato comigo e me enviaram 3 livros e enviaram também um livro para vocês, que veio aqui. Este aqui é para você sortear, veio aqui embaladinho. Eu já abri para ver qual era o livro, espetáculo de livro, que eu vou sortear em breve para vocês. Na realidade são 2 livros e uma revista. O primeiro livro é Um Buraco com Meu Nome, da Jaride Arraes, minha conterrânea, poeta, contista, cordelista. Jaride Arraes tem uma tradição na família dela de cordelistas, do pai e do avô, e ela, como primeira mulher negra a participar dessa tradição familiar, lança aqui seu livro de poesias, inclusive autografado. Fiquei super encantado com esse livro. Eu não conheço a poesia da Jaride Arraes, mas gostei do que eu li aqui, especialmente das 4 partes do livro, que é o Selvageria, Fera, Corpo Aberto e Caverna. Então já dá para entender um pouco a pegada que ela vai trazer aqui nessa poesia dela. Rastros no Massapê, João Luiz Azevedo, um livro que eu comecei a folhear aqui, que fiquei com vontade de ler realmente. É um livro meio que de contos e de memórias. Tem umas xilogravuras aqui muito bonitas. João Luiz Azevedo é um escritor alagoano de muita tradição. Não conhecia esse livro, lançado aqui pela editora Quelônio, também muito bacana. E, por fim, a revista de literatura e arte, a número 1, edição número 1, Laranja Original, outono de 2018. Muito interessante porque é uma revista que reúne contistas, poetas e escritores em geral. Gostei muito aqui do índice aqui, para a gente dar uma olhada no sumário aqui dessa revista. Tem ensaios, contos, cadernos de poesia de muitos artistas, alguns nomes aí que a gente até reconhece já mais facilmente, e outros que a gente está por conhecer. Achei muito legal, o projeto gráfico também muito bacana, e é o tipo de livro que eu vou deixar pertinho de mim assim para poder ir pegando e lendo. Livro não, na revista, né? Mas é tão bem feito que a gente acaba trocando os nomes de livro para revista. Material realmente muito bom. Muito obrigado, pessoal da Casa da Porta Amarela. Se eu tiver a oportunidade de ir à Flip, de conhecer a Flip, com certeza eu vou dar lá um pulinho e conhecer o projeto, essa reunião de editoras independentes. Recebi 2 livros de autores, o Consolação, do Carlos Messias. Carlos Messias é editor, jornalista, de grande experiência em muitas revistas de tradição aqui no país. Tem até uma citação aqui da Giovanna Madalosso falando sobre o romance, interessante. E também o Cozinheiro de Bangu, do Wagner Fontoura, lançado pela Nau Editora. Já vi algumas pessoas que parece que leram, gostaram, se surpreenderam com essa história do Cozinheiro de Bangu. E agora eu vou mostrar para vocês os livrinhos que eu comprei aqui. Foram 3.
mostrei para vocês esse box do Machado de Assis que eu comprei. Era um desejo já antigo de ler os contos do Machado de Assis. Não sei em quanto tempo vou conseguir ler tudo isso aqui, mas já dá para se encontrar, saber que o Machado de Assis teve finalmente uma reunião de seus contos aqui. Pegaram a editora Nova Fronteira, dividiu em 3 volumes e dividiu entre textos que foram lançados em jornais, folhetins, os textos tradicionais já conhecidos do público, como Papéis Avulsos e outros textos também. Então ficou muito bacana a reunião em 3 volumes, um projeto gráfico absolutamente incrível, que finalmente foram lançados os contos do Machado de Assis, né? Já merecia essa reunião já há algum tempo. Aí comprei 2 livros lá na estante virtual. Um deles é o Amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos, indicação do Davi, meu irmão. Ele falou muito desse livro, ele leu recentemente, ele falou: Davi, procura aí na internet esse livro. Encontrei na estante virtual e vou ler também. Vou até aproveitar para fazer aquele resgate de escritores que são consagrados, mas por N razões acabam indo um pouco para o esquecimento. Ciro dos Anjos eu vejo pouca gente falando, inclusive aqui na internet. Ano passado a gente conseguiu resgatar algum desses autores, a gente falou de Rodolfo Teófilo aqui no canal, a gente falou de Ruth Guimarães também, foi bem bacana a recepção e a oportunidade de conhecer as obras desses autores, que tiveram muita relevância ao longo da sua trajetória, da sua produção literária, mas por N motivos acabam tornando-se autores hoje em dia um pouco mais distante dos holofotes. E comprei, muito influenciado pela minha leitura que eu estou fazendo do Moby Dick, O Vigarista, Seus Truques, do Herman Melville. Um livro que eu não conhecia. Na realidade, eu vi esse livro, só fiquei sabendo da existência desse livro através da orelha do próprio livro do Moby Dick que eu vi lá. Eu fiquei curioso, aí quando eu pesquisei na estante virtual, ele estava bem baratinho esse livro. E eu aproveitei para comprar na edição da editora da própria 34. Então não é o primeiro livro do Melville que a editora lança, não é o Moby Dick, e ele já tinha lançado, por exemplo, O Vigarista e Seus Truques, tradução da Eliana Sabino, e eu já quero também terminar o Moby Dick e emendar umas leituras. Enfim, são muitas leituras, muitos livros, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas essas foram as novidades. Eu quero saber de vocês aí nos comentários, o que é que tem de novidades aí, que vocês me recomendam, qual desses vocês acharam bacana, conta aí. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, divulga Seleção Literária para os amigos, divulga o nosso projeto de incentivo à educação, Libras e literatura. Participe, seja um doador, vou ficar reforçando isso, nunca é demais. E é isso aí, beleza? Valeu, tchau!